Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Nessa temporada, por conta da pandemia por Covid-19, nosso papo vai ser todo online. Eu sou Fábio Lacerda e nossa conversa hoje é com a autora Mônica Waldhelm. Mônica é doutora em Educação pela PUC-Rio, mestre em Educação pela UFF, licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ e consultora em Educação da Unesco. Possui 35 anos de experiência como docente e é autora e coautora de diversos livros didáticos. O nosso tema hoje é Cidadania e Conhecimento Científico na Pandemia de SARS-CoV-19, o papel da escola. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Mônica. Obrigada, muito obrigada. Vamos começar pela aquela história que eu já ouvi bastante quando eu era garoto, estava na escola ainda, eu mesmo acho que eu dizia isso. Para que a gente aprende sobre ciências se a gente não quer ser cientista? Acho que essa pergunta ela é muito pertinente porque ela já é consequência, no meu ponto de vista, de uma prática dos professores, de uma forma de agir dos professores que acham que tem que formar cientistas. O professor de biologia acha que tem que formar biólogos no ensino médio. O historiador, o professor de história acha que tem que formar historiadores, né? O de arte tem que formar artistas. Esse é um equívoco que vem acompanhando a história da nossa escola. A proposta do ensino médio, como fim de etapa, né, da educação básica, é sim preparar para o mundo do trabalho, mas ele não tem aquele papel de formar esses profissionais, com exceção quando a gente tem a escola técnica, né, um ensino técnico, que aí você já tem uma carreira associada àquela formação, que é uma formação integrada. Mas o ensino médio por si só, ele não tem esse papel. Eu, como professora de biologia, eu tenho que tentar tornar as aulas o mais atraentes possíveis, para que o meu aluno perceba a importância de aprender ciências, a importância de aprender química, física, biologia, o quanto isso pode melhorar a sua leitura de mundo, a entender o seu corpo, o meio ambiente, a viver com maior qualidade. Mas esse sentimento de para quê é que talvez, em grande parte, o que a gente ensina de modo descontextualizado. E aí realmente não faz muito sentido para o aluno, né? Mas tem muita importância, sim. E o que você quer dizer a respeito dos professores que acham que estão formando alunos? Em que sentido você diz isso? Por exemplo, quando a gente insiste em implementar currículos inchados de conteúdo. Veja, quando eu fiz o meu ensino médio, há pouco tempo, né, umas décadas atrás, não se falava ainda de célula-tronco, de clonagem, de sustentabilidade. E hoje em dia é impossível, até no ensino fundamental a gente já traz esses conceitos, para poder entender, né, o que está acontecendo no mundo. São questões contemporâneas importantes. Mas a carga horária das disciplinas no ensino médio, no ensino fundamental, na educação básica como um todo, ela não aumentou. Na realidade, houve até uma diminuição. Por quê? Porque socialmente a gente entendeu que também era importante incluir componentes, campos do conhecimento que antes talvez fossem desvalorizados. Na verdade, foram um tempo valorizados, depois passaram a ser desvalorizados e voltaram a ser valorizados. Como, por exemplo, filosofia, sociologia, arte, educação física. Então, na hora de dividir esse currículo de ensino médio, não dá para dar um peso maior às disciplinas que, historicamente, na hierarquia das disciplinas, tinham um peso grande. Eram as disciplinas importantes, top, né? Na realidade, tudo é importante na formação desse aluno, então, a formação geral. Então, se eu tenho uma mesma carga horária ou menos carga horária, como é que eu posso só simplesmente ir acrescentando itens no meu programa curricular? Entendo. Como? Então, eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que trabalhar alguns conteúdos que são necessários para poder ter uma lógica interna da vida, da natureza, do meio ambiente, do meu corpo, da sexualidade, da alimentação, enfim, do mundo, né? Essa visão mais complexa do mundo. E
dar autonomia intelectual ao meu aluno para que ele possa buscar aqueles conteúdos que são mais periféricos, seriam mais secundários, mas talvez, pelo seu grau de afinidade, ele, aluno, queira conhecer mais. Então, não dá para eu inchar o currículo de conteúdos programados. Se o professor faz isso, porque acha que tudo é importante, ele acaba dando um tiro no pé, ele acaba afastando o aluno, que não sobra tempo para fazer uma aula prática, para fazer um trabalho de campo, para fazer um debate, para expor um vídeo. Quer dizer, aquilo que torna o currículo interessante e que pode chamar o aluno para a ciência, até para despertar vocações científicas, acaba não sendo possível se eu tenho uma carga enorme de conteúdos programáticos para serem trabalhados. E, Mônica, você acredita que essa contextualização é importante para o aluno? Por exemplo, a relação entre o estudo de ciências da natureza e a pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo? Importantíssimo. Acho que, principalmente na educação básica, o que o aluno está aprendendo tem que fazer um sentido. E aí, muita atenção, eu não estou aqui fazendo a defesa de uma ciência utilitária, tipo, só vamos aprender na escola aquilo que tiver uma utilidade imediata. Não se trata disso. Muita coisa que eu aprendo e que tem sentido, que me ajuda a entender o mundo, talvez não tenha uma aplicação na minha cozinha, no meu banheiro, no meu dia a dia, no cotidiano, mas me ajuda a entender uma lógica interna. Por exemplo, entender que por que eu não posso ficar tomando essas bebidas isotônicas em repouso. Houve uma época que vários adolescentes ficaram hipertensos. Começaram casos de hipertensão entre jovens. Pedras dos rins e por aí vai. E por quê? Eles estavam tomando essas bebidas isotônicas que são para repor, né? Repor sais perdidos. Por Sais exemplo, minerais, sim. usando para jogar videogame. Como se fosse água, Como se fosse água. para se hidratar, E aí a gente tem duas questões. Estes alunos aprenderam sobre o sistema excretor, aprenderam sobre isso na escola, mas não conseguiram fazer a relação com uma situação da vida, tá? E mais, também não tiveram uma visão crítica sobre toda uma pressão midiática que mostra, que associa essas bebidas ao cara que é safo, ao cara que é o atleta, né? Que é o poderoso, né? O saradão, né? Então, aí foram duas coisas. Nem preparamos esses alunos para midiaticamente, porque hoje a gente tem que ter essa preocupação da mídia educação, nem contextualizamos esse conteúdo. Então, às vezes, o que a gente aprende não tem uma aplicação imediata hoje, mas me ajuda a entender que aquecimento global não é folclore, não é invenção da mídia, que a Covid não é uma invenção da mídia, não é uma gripezinha, que nós temos poucos elementos para dizer como lidar com esse vírus. E a gente fala aí novo coronavírus, porque já existem outros coronavírus. É este coronavírus que causou essa virose específica, a Covid-19, e que para a gente é uma novidade, uma mutação. E aí, remédios estão sendo testados, provavelmente não vamos ter um remédio só, a gente vai ter que fazer como é com HIV, um coquetel, tentar cercar esse vírus, seja no momento que chega no corpo, no momento que tenta se reproduzir, o sistema imunológico, em várias circunstâncias. A gente, então, não tem ideia de como ele se comporta, porque tem crianças afetadas, tem jovens afetados, idosos, homens, mulheres, diferentes etnias, tem gente que tem um sintoma bem simples, bem tranquilo, né? Como se fosse uma pequena, um pequeno resfriado, e outras pessoas que vão a óbito. Então, nós estamos literalmente ainda tendo um contato inicial e não tem o que se dizer ainda da Covid. Mônica, nessa linha de pensamento em trazer uma informação contextualizada, assim, em 360, né, para você se situar globalmente, um aluno que aprende sobre virologia não necessariamente vai entender tudo o que está acontecendo neste momento, né? Exatamente. Não adianta eu dar uma aula, vírus não estão classificados em nenhum reino,
os vírus de DNA e RNA, e esse mesmo aluno achar que não é necessário usar máscara ou fazer isolamento social. É possível isso. É possível que um aluno consiga descrever como é esse organismo vírus, né? Como é esse grupo de seres, e não consiga internalizar o entendimento de que saúde não tem só uma dimensão pessoal. Quando eu não tomo uma vacina, eu não estou falando do Covid, vamos falar de doenças de um modo geral. Quando eu não tomo uma vacina, eu não estou só colocando a minha vida em risco. Eu estou permitindo que a circulação de determinado vírus aumente no planeta. Então, eu levo toda uma população a um risco maior. Gente que tem imunodepressão, pessoas que estão mais desprotegidas, crianças, idosos, vulneráveis. Então, essa dimensão de saúde como coletiva e relacionar isso com como que eu vejo a ciência, porque também tem essa questão, né? A ciência ela não pode ser vista como verdade absoluta no sentido de ser uma religião. Ela é produção humana, então ela é transitória, ela se altera, ela pode incorporar, dogmas são quebrados, porém, a ciência, ela se constrói, se consolida em cima de técnicas controladas. Então, eu não posso testar um determinado medicamento com 5 pessoas e depois publicar, como as pessoas estão fazendo aí nas redes sociais, dizendo assim, encontrada a cura para a Covid. Dizer que aquele remédio é a salvação. Primeiro que isso não é ciência, isso aí é pseudociência ou qualquer outra coisa que não seja ciência, tá? Segundo que você traz risco quando você dissemina esse tipo de notícia, né? Então, a ciência, ela se constrói em duplo cego, estudos controlados, e as pessoas querem respostas muito rápidas. Então, acho que o currículo de ciências naturais no ensino médio, desde lá nas séries iniciais, no ensino fundamental também, ele também tem esse papel de quebrar esse estereótipo do cientista como aquele cientista louco dos desenhos animados, né? Ou da mágica. Ciência não é mágica, gente. Ciência é feita com muito trabalho, com muita pergunta, com quebrar a cabeça, sabe, de juntar esforços. E ciência não é neutra. E Mônica, Assim, você diria que essa visão integrada do conhecimento traz até este papel de sociedade, de comunidade para o aluno? sim, acho que você entender, quando você trabalha na escola, as ciências de um modo integrado, então, por exemplo, se eu for trabalhar, como muitos professores vão querer trabalhar essa questão da pandemia, né? Sim. Não dá para trabalhar só no campo da biologia, porque você tem componentes aí físicos, químicos né? Como é que funciona uma máscara profissional? Que tipo de barreira uma máscara que filtra elementos biológicos, como é que ela atua? Né? O que deteriora? Por que o vírus sobrevive em certas superfícies e em outras não? O que é possível usar como antisséptico? Né? Então, você tem aí elementos físico-químicos. Você tem a questão ecológica. É verdade que veio através do morcego? Foi uma mutação? Será que ao invadir Entendo. ecossistemas em que os morcegos, né, comumente usam, esse desmatamento, a gente não está trazendo hospedeiros de vírus que nós desconhecemos para as cidades, para as comunidades humanas? Temos uma questão econômica, então a gente tem que trazer elementos históricos de outras pandemias, elementos geográficos, sociológicos, econômicos. Quer dizer, entender as consequências, o impacto e como a humanidade, né, já que a pandemia é planetária, como a humanidade lidou com isso, exigirá do professor um tratamento integrado desses conteúdos, das ciências, entre elas naturais, e dessas ciências naturais com as ciências humanas, com as linguagens, porque aí também há todo um discurso que foi analisado, um discurso produzido nas mídias, um discurso produzido pelos cientistas, que chega ou não às pessoas de uma forma mais ou menos compreensível. Quer dizer, eu gosto muito do Edgar Morin e ele fala que é preciso desenvolver no aluno um olhar menos fragmentado da realidade.
um olhar para a complexidade. A ecologia, assim, como é que eu vou entender aquecimento global sem entender não só as questões ecológicas, biológicas, físico-químicas, mas entender todo um posicionamento econômico, o que leva certos países a diminuírem ou não a emissão de gases, o que leva certos dirigentes a insistirem que aquecimento global não existe. A gente tem, haja vista aí o movimento de terraplanismo. Quando os professores de ciências, de geografia, imaginávamos que em pleno século XXI a gente ia ter que discutir isso com os alunos de novo. Pois é. Mônica, como é que você vê a aplicação de tecnologias para esclarecer a comunicação nesses alunos? Acho que, por exemplo, mais do que nunca nesse período de isolamento, né, de distanciamento social, as tecnologias tiveram seu poder provado. As pessoas estão tendo que estudar, até as escolas estão tendo que se adaptar, estudar, trabalhar, se comunicar e interagir socialmente, afetivamente, profissionalmente pelas tecnologias, pelas mídias e tecnologias da comunicação e da informação. E não só as tecnologias têm um papel importante na produção científica, quer dizer, nos estudos que estão sendo feitos, buscando-se algum tipo de tratamento, algum tipo de forma de combater o vírus e outras situações que acontecem aí no dia a dia da gente, como também como que essa informação chega até as pessoas. Então a gente pensa, por exemplo, nas fake news. Gente, fake news, quem produz, quem dissemina, quem não reconhece a importância, o impacto, o poder de uma fake news, sabe? Acho que não existe, nós já saímos desse grau de ingenuidade. E Mônica, mas como em sala de aula desenvolver o discernimento desse aluno, estudante, a avaliar uma fake news, uma news, seja ela fake ou verdadeira? Olha, a gente tem que trazer o que é produzido. Colocar, por exemplo, os alunos para identificarem, procurarem nas redes sociais o que tem sido publicado, por exemplo, sobre a Covid. O que foi publicado? Tá? Seja em WhatsApp, Facebook, Instagram, as mídias de um modo geral, vamos dizer. O que eles receberam? Agora vamos à luz da ciência, do que a gente sabe do ponto de vista científico e do que a gente não sabe ainda, porque também é um parâmetro, a gente dizer não se sabe, tá? Não é só o que se sabe, né? Porque em cima do não se sabe é que muita gente cria essas fake news. Como se soubesse alguma coisa, né? E aquilo adquire essa coisa da pós-verdade, aquilo adquire uma aura de explicação do mundo que convence, é um discurso que convence, é um discurso que consola, é um discurso que atende às expectativas. Então, ele é trazer os alunos mapearem, trazerem, analisarem, reescreverem, dizer como vocês passariam essa informação. O que tem aqui de equívoco? Está parcialmente correta? No que aqui, né? Qual foi o problema desse tipo de discurso? Por exemplo, eu tenho uma prima que pegou Covid e ela não fazia distanciamento, isolamento social. Tá? Pegou e ela, depois de acabar os sintomas, ela não fez o distanciamento social, acha que isso é besteira. E mais, como os médicos que a trataram usaram algumas dessas drogas que estão em levantamento aí na eficácia, ela ainda divulgou na rede social dela esse medicamento como tendo curado Salvação. E aí, várias pessoas dizendo, vou na farmácia comprar, vou na farmácia comprar, vou na farmácia comprar. Então, minimizou o risco, tá? E ainda trouxe uma solução, consola, que é fácil, vou na farmácia e compro um remédio, ok. Eu tive Covid fazendo isolamento social. Tomando os devidos cuidados indicados pela OMS. Eu não sei se eu peguei do entregador do supermercado, porque não usávamos máscara, se foi quando eu fui no posto de saúde tomar vacina, não sei.
Só digo a vocês o seguinte, cada Covid é única. Meu filho também teve, ele teve febre 2 dias e dor no corpo. Eu desenvolvi hepatite. Uma hepatite em decorrência dessa tempestade inflamatória que causou no meu corpo. Foi febre, falta de ar, afetou os pulmões, o estômago, o fígado. Eu tomo anticoagulantes porque eu tenho uma condição de cardiopatia e descobri por exames de sangue que formei trombos. Cada caso é um caso. Então, a gente não pode minimizar. A ciência trabalha com fatos. A gente não tem ainda os fatos apurados para dizer isso é certeza, isso não é. Então, enquanto a gente está navegando na incerteza, chega a ser criminoso a gente divulgar certos discursos. E a escola tem um papel importante nisso, de mostrar para o aluno o quanto que ele pode ser um agente de disseminação de educação e saúde para a família, para a comunidade, e o quanto ele também já pode começar a se corresponsabilizar em não divulgar aquela informação que a gente não tem como verificar a confiabilidade. Então, o professor de ciências, atualmente, tem que fazer um trabalho integrado com a equipe de linguagens, para fazer um trabalho de análise do discurso, análise da informação. Informação tem poder, gente, muito poder. Muito. E por que parece tão difícil para o aluno relacionar os fatos em sala de aula com a vida real, Mônica, ainda? Talvez porque, historicamente, a gente tenha se acostumado a esses currículos inchados, né? Por exemplo, eu sempre brinco que ninguém lembra por que o código genético é degenerado, não ambíguo e universal. Ninguém lembra disso, mas todo mundo aprendeu no ensino médio. Quer dizer, isso não fez sentido nenhum para você. Mas, se na sua aula de biologia o professor colocou você para discutir questões de bioética, por exemplo, quais seriam as repercussões de se criar como já andaram levantando essa ideia, de se criar um selo diferencial para pessoas que provarem que estão imunizadas para o Covid. E essas pessoas poderiam circular com mais facilidade, poderiam ser empregadas em determinadas empresas. Agora imagine você tendo a nossa ficha médica, né, sendo acessível para tudo. É o plano de saúde que vai dizer se aceita você ou não como paciente, porque você pode ter no futuro algum tipo de comorbidade que eles não vão se cobrir. É algum tipo de trabalho que alguma empresa que vai aceitar você ou não baseado no seu currículo biológico. Olha as repercussões éticas que isso traz. Então, esse tipo de discussão dentro de biotecnologia, na aula de biologia, nesse tipo de atividade, o aluno vai ter que estudar o que é genoma, o que é código genético, o que é DNA, mas de uma forma interessante, uma forma contextualizada. E aí isso ele não vai esquecer. Não adianta fazer ele decorar que o código genético é ambíguo, é degenerado, não ambíguo, degenerado e universal. Isso não tem sentido nenhum. Então, um currículo descontextualizado é muito mais fácil de ser esquecido. A biologia, por exemplo, sempre levou fama da disciplina dos nomes difíceis, e uma fama merecida. Eu já vi aluno ter que encarar vestibular, na época nem era o Enem, que teve a seguinte pergunta: defina sincício trofoblasto. Gente, com tanta coisa interessante para se perguntar de biologia, para se aprender, para se pedir de um aluno, né, que vai continuar seus estudos sobre o que ele aprendeu sobre o corpo, meio ambiente, sexualidade, alimentação, você querer que ele decore o que é sincício trofoblasto, é demais, né? Normalmente, um currículo pautado e decoreba, nomes difíceis, sem nenhuma relação com a vida. E eu não estou dizendo com a vida imediata, com a vida, com o mundo. Que eu posso falar, não preciso falar necessariamente de uma doença causada pela água contaminada na minha região. Eu posso relacionar eu não vou ignorar o lixo do lado de fora da escola, por exemplo, mas eu tenho que relacionar isso com questões ecológicas planetárias. Claro. Então eu posso não ter
um lago, uma lagoa com eutrofização na minha cidade, mas é um fenômeno interessante. E aí eu posso trazer da vida, trazer de um outro estado, trazer de um outro país para mostrar para o aluno. O que tem que ter relação com a vida, gente, porque aquilo que não tiver possibilidade de articulação com nada que seja do mundo em que o aluno tenha contato, talvez não seja um conteúdo que deva ser trabalhado na educação básica. Talvez seja um conteúdo para ser estudado pelo biólogo, né, pelo pesquisador, em níveis mais avançados. Mônica, você diria que é exatamente esse o motivo pelo qual a proposta de se desenvolver projetos integradores seja tão importante nesse momento? Eu acho que é o caminho. Na realidade, o ideal para mim, como professora, né, já estou na estrada há muito tempo, seria que o currículo realmente fosse um currículo interdisciplinar como um todo. Uhum. E aí não estou falando daquele currículo, que ele é um currículo, o currículo que a gente tem, ele é multidisciplinar. Uma abordagem multidisciplinar, cada disciplina pode ficar na sua caixinha, não necessariamente estão dialogando. O professor de química estar falando de chuva ácida, de biologia também, de geografia também, cada um na sua aula, isso não significa que nós temos uma abordagem integrada e interdisciplinar. Isso é uma abordagem multidisciplinar, ainda fragmentada. Quando eu desenvolvo um projeto integrado, eu levanto uma problematização. Por exemplo, quais são as possíveis causas e consequências da chuva ácida, da chuva ecologicamente ácida? Porque aí, quando eu levanto a pergunta, química, biologia e geografia, por exemplo, num trabalho integrado, elas não vão se repetir, elas não vão fazer sobreposição. O aluno vai ver, na química, que toda chuva é ácida, por conta do ácido carbônico que se forma. Só que é um ácido fraco. E o problema é a chuva ecologicamente ácida, formada pelo ácido nítrico e pelo ácido sulfúrico. Na aula de biologia, ele pode aprender o impacto ambiental que esta chuva ácida tem, o efeito que ela causa ao alterar o pH de uma lagoa, de uma plantação, como é que ela afeta toda uma cadeia alimentar, como é que ela afeta a vida. O professor de geografia pode mostrar para o aluno que não existe esse lá fora. Tudo está aqui dentro, na Terra, o planeta Terra. Então, quando, por exemplo, uma usina de carvão no Rio Grande do Sul, né, a atividade dessa usina de carvão pode levar a formar chuva ácida no Uruguai. O desmatamento da floresta amazônica pode causar alterações climáticas que levem à desertificação lá no outro polo do planeta. Então, trabalhar a chuva ácida de uma forma problematizada abre caminho para um trabalho efetivamente integrado. Então, trabalhar com projetos integrados representa uma oportunidade dentro de um currículo que ainda se organiza de forma fragmentada, por disciplinas, embora a legislação, a BNCC, permita e realmente a orientação é nesse sentido, que seja um trabalho por área, isso não quer dizer que estão anulados os componentes dessa área. Uhum. Então, as escolas ainda vão trabalhar seus componentes, a biologia, a química e a física, por exemplo, dentro da área de ciências. Mas um trabalho integrado supõe que se parta de uma problematização. E aí a leitura que o aluno vai ter desse problema, aí sim vai ser uma leitura diferente daquela leitura que cada um aprendeu na aula em separado, uma explicação disciplinar, e tentou fazer uma articulação daquilo ali. É muito diferente quando eu trabalho com projetos integrados. Então, projetos integrados, desde que partam de problematizações, desde que levem o aluno a fazer intervenções na realidade. Que intervenções? Depende. Eu posso não ter o poder de mudar uma política do Ministério do Meio Ambiente, mas eu posso promover um abaixo-assinado na região onde eu moro. Eu posso levar esse abaixo-assinado aos vereadores, né, e fazer pressão para que uma lei ambiental seja cumprida. Eu posso não resolver o problema da insegurança alimentar no mundo, da fome, mas eu posso, na escola, desenvolver um projeto de boa utilização, de não desperdício de alimentos. Então, é possível e desejável que o aluno reconheça que ele pode ser protagonista, ele pode fazer intervenções na realidade.
E os projetos integrados abrem caminho, são potencialmente férteis para esse trabalho. Sair da solidão pedagógica e ir para a solidariedade pedagógica. Acho que esse é o caminho para tudo. Claro. Mônica, para quem já viveu na pele o Covid como você, para nós que estamos todos vivendo a pandemia, a quarentena, que lições como cidadãos, como professores, educadores, a gente pode tirar dessa experiência coletiva toda? Acho que primeiro entender o quanto é importante o papel da ciência, o quanto é importante se investir em pesquisa científica, o quanto é importante investir em saúde pública, em valorização, né, dos profissionais de saúde, dos profissionais, dos pesquisadores, como esse é um preço importante e necessário a se pagar. Porque nós estamos vendo o caos no mundo, né, principalmente em países que não têm uma atenção para esses campos de atuação, tanto de pesquisa como de serviços de saúde, de educação. A importância do professor da escola, na educação em saúde, na educação em direitos humanos, porque a pandemia também trouxe para a gente reflexões em relação aos direitos humanos. Ao pensar no coletivo, ao pensar além do próprio umbigo, né? Então, acho que nos fez pensar a própria condição de uma das espécies que habita esse planeta. Nós somos uma espécie, uma. Temos que aprender com as outras a coexistir. O mundo é plural, o mundo é complexo, e a escola tem que colaborar junto com a ciência, com os cientistas, com toda a sociedade civil, a entender, né, todo esse contexto de uma forma menos fragmentada. E fazer a nossa parte, uma sociedade mais justa, mais sustentável, mais solidária. Definitivamente. Mônica, muitíssimo obrigado pela sua presença digital. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada, gente. Para você que nos assistiu, se você tem comentários, dúvidas, por favor, fale conosco nos nossos canais de comunicação. Fique ligado nas redes sociais da Editora do Brasil e até a próxima.